Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Era para eu estar gravando esse vídeo lá do Estádio Metropolitano, depois da goleada do Atlético de Madrid para cima do Barcelona. Mas se eu contar para vocês, toda essa minha noite é daquelas que tu fica... Que é isso? Então, é isso. Eu tava no jogo, começou a chover, a gente foi para a parte de dentro do estádio. Aí eu consegui gravar ainda alguns materiais para TNT, aí depois ficamos mais de uma hora, quase uma hora e meia, esperando jogadores saírem na zona mista, não saíram. Fomos para a área de entrevistas coletivas, acompanhamos as entrevistas coletivas, e aí quando eu saí para ir gravar os vídeos, caindo o mundo em Madrid, chuvarada lá fora do Metropolitano, aí eu disse, quer saber? Vou para casa, agora são exatamente 1h da manhã, que é melhor eu gravar o vídeo quente na minha casa, com os pés secos, do que gravar lá fora do Metropolitano com vento, porque tá uma ventania aqui. Inclusive, pra galera que veio de Barcelona para cobrir esse jogo, teve gente que demorou muitas horas para conseguir chegar de Barcelona para Madrid, porque em Barcelona os alertas pelos fortes ventos estão piores, os voos não estão saindo, o trem está atrasado, enfim. Foi um pouco tudo caótico, mas eu resolvi vir para casa e gravar o vídeo aqui de casa, que pelo menos eu ia conseguir gravar. Então, aqui estamos para falar sobre esse jogo 4-0 do Atlético de Madrid para cima do Barcelona. Vou falar um pouquinho sobre o que a gente viu lá no Estádio Metropolitano e o que pode representar para o Atlético essa vitória, como é que fica o Barcelona, principalmente olhando para dentro da Copa do Rei. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam, deixem o like, comentem e bora falar sobre esse jogo. O Atlético de Madrid goleou o Barcelona num dos primeiros tempos, um dos melhores primeiros tempos dos últimos anos do Atlético de Madrid nessa partida contra o Barça. Era um jogo que o Atlético chegava muito pressionado. O Atlético está a 13 pontos do Barcelona, que é o líder do Campeonato Espanhol, praticamente já não tem opções de brigar pela Liga. Dentro da Liga dos Campeões, acabou indo para os playoffs da Champions, vai enfrentar o Clube Bruges para tentar chegar nas oitavas de final. Então é uma temporada para o Atlético de Madrid que se tinha uma alta expectativa pelos investimentos que foram feitos, jogadores que chegaram. Depois da janela de inverno, o Atlético foi o clube espanhol que mais se contratou nessa janela de inverno, até porque perdeu vários jogadores, principalmente o Gallagher, que voltou para a Inglaterra. E existia toda uma pressão no Atlético por mostrar mais, né? A gente ver mais desse Atlético de Madrid. E aí enfrentava um rival que historicamente tem dado muita dificuldade pro Atlético de Madrid do Simeone vencer o Barcelona, dentro dos contextos de competições nacionais, porque dentro de Champions o Atlético do Simeone já conseguiu eliminar o Barça. Mas dentro de competições nacionais, na Liga, ficou mais de uma década sem conseguir vencer em Barcelona. Vinha de 4 jogos consecutivos sendo derrotado para o Barcelona dentro da casa, dentro do Metropolitano. Então, é um adversário que para o Atlético sempre se deu mal contra o Barcelona, né? Nos últimos 10 jogos, eu acho que antes desse, eram 8 vitórias para o Barça, um empate e 1 vitória só para o Atlético de Madrid. Então, um adversário complicado para o Atlético. E se a gente for pensar em briga por título nessa temporada para o Atlético de Madrid, o caminho mais rápido é a Copa do Rei da Espanha. Na temporada passada também era a Copa do Rei da Espanha, só que o Atlético acabou sendo eliminado para o Barcelona. E a gente viu um jogo muito louco na temporada passada, 4-4 lá em Barcelona, e depois a vitória do Barcelona 1-0 no Metropolitano, que deu ao Barça a classificação para a final da Copa do Rei da Espanha. Então, dentro de todo esse contexto, a pressão que existia para o Atlético, né, conseguir mostrar alguma coisa, vinha de golear o Betis para se classificar para as semifinais. É verdade que goleou o Betis, depois no fim de semana perdeu para o Betis dentro de La Liga, mas na dinâmica Copa do Rei vinha numa dinâmica positiva. Muita pressão para o Atlético de Madrid, que não tinha o Barrios para esse jogo. O Barcelona também não tinha o Rafinha, não tinha Pedri, não tinha Rashford. O Barça até com mais desfalques, digamos assim, que o Atlético de Madrid para esse jogo, mas a pressão estava mais para o lado do time do Simeone, que precisava um bom resultado para seguir vivo na eliminatória, né? E dentro dos contextos dos Atléticos Barcelona dos últimos tempos, era sair vivo realmente. E o Atlético foi muito interessante como o Simeone planejou o jogo e como o Atlético conseguiu executar no primeiro tempo.
A gente viu o Ruggeri e o Nahuel Molina de laterais, ou seja, laterais jogando de laterais, porque até então era o Llorente que estava sendo improvisado na lateral direita, e o Ranco, que é zagueiro, também é lateral, mas joga mais zagueiro, sendo geralmente colocado na lateral esquerda em jogos com adversários mais complicados. O Ruggeri ia ter que enfrentar o Lamine nessa partida. Mas sem o Barrios e sem o Cardoso, que seriam as opções para o meio de campo, o Simeone optou por colocar o Llorente no meio de campo e aí reforçar o time, que jogou mais ou menos num 4-4-2, com o Juliano aberto pela direita, o Lookman aberto pela esquerda, o Llorente e o Koke fazendo dupla de volantes e o Griezmann sendo esse cara que fazia o time jogar, com o Julián Álvares um pouquinho mais adiante, mas jogando na posição de centroavante. E funcionou. Funcionou primeiro, porque eu acho que o Atlético conseguiu ler o que o Barcelona ia fazer na partida melhor do que o Barça ler o que o Atlético ia fazer. O Atlético conseguiu começar pressionando muito forte e ganhando praticamente todos os duelos do Barcelona. Não tinha uma bola dividida que não ficava nos pés do Atlético de Madrid. Foi muito pro combate, né? E conseguiu se dar bem nesse aspecto mais de intensidade físico, o Atlético de Madrid. E aí contou com um erro, uma falha. O primeiro gol é um negócio absurdo. Durante toda a semana, os jogadores do Atlético de Madrid tinham reclamado do gramado do Metropolitano. E aí, o primeiro gol é uma falha do João Garcia, que o Koundé, acho que o Koundé recua a bola, ele não consegue dominar e a bola entra no gol, um gol contra. Só que eu tava bem atrás desse gol aí, porque a gente tava no campo, no jogo de Copa a gente fica no campo. E deu pra ver como a bola dava uma quicada, assim. Então, realmente, o gramado não tava muito bom. Mas o gramado que os jogadores do Atlético reclamaram acabou ajudando a fazer o gol contra no primeiro gol, né? E é também um erro grotesco do Jean Garcia. Aí o Atlético abre o placar. E aí, foi interessante, que eu acho que é um pouquinho uma mudança de chave desse Atlético. Que o time mostrou muita ambição de querer mais. Porque a gente viu em N jogos da era Simeone, o Atlético conseguiu um gol e depois recuar para tentar segurar a vantagem. E não foi assim o primeiro tempo. O Atlético conseguiu, o gol contra saiu e o Atlético foi para cima. E aí conseguiu explorar muito a questão dos contra-ataques. Porque aí o Barça pegou a bola e o Atlético falou, não tem nenhum problema. Só atenção que eu vou explorar as costas da tua defesa, que eu sei que essa é a tua fragilidade. E o Atlético fez isso de uma forma bem inteligente, levando o Barcelona praticamente para o seu campo, que quando o Atlético contra-atacava, saía contra-atacando do seu próprio campo. Então, conseguiu meio que desbloquear essa questão da linha de impedimento do Barcelona em diversos momentos. E aí contou com a velocidade do Juliano pela direita, com a velocidade do Lookman e o desequilíbrio do Lookman. O Lookman encaixou no Atlético de Madrid. O jogo contra o Betis, o último, ele teve muita dificuldade porque o Betis se fechou muito, mas o Barça deu muito campo para o Lookman, então a gente viu a melhor versão da nova contratação, a grande contratação do Atlético nessa janela de inverno. O segundo gol é um gol pelo lado direito do campo, que acaba com uma baita de uma finalização do Antoine Griezmann. Para mim, o Griezmann foi o melhor jogador em campo. Ele tem uma qualidade de finalização, de controles dos tempos da partida. O Simeone botou ele como organizador do time mesmo. Ele estava jogando como segundo atacante atrás do Julián, mas mais como quase que um terceiro meio-campista, organizando, distribuindo, lendo muito bem os espaços e orientando muito o time. O Griezmann tem uma capacidade de fazer muitas coisas, não só atacar. O Griezmann é praticamente um construtor, um atacante construtor, um atacante defensor, um atacante desarmador, um atacante desbloqueador. Ele tem essa característica, e quando o jogo vai para esse lado de que o Atlético consegue impor a sua intensidade, o físico, ganhar os duelos e ter um cara para meio que organizar e distribuir o jogo, aí o Griezmann brilha dentro desse cenário, e foi assim hoje. O segundo gol é um gol do Griezmann, que tem 5 gols em 4 jogos na Copa do Rei com o Atlético. O terceiro gol é um gol da assistência, uma baita assistência do Julián Álvares para um belo gol do Lookman. O Lookman, que já tem 2 gols e 2 assistências em 3 jogos com o Atlético de Madrid. E balançou as redes também nesse jogo contra o Barcelona. E aí o quarto gol é um gol do Julián Álvares, que estava sendo o foco das críticas dentro do Atlético de Madrid, porque eram 11 jogos seguidos sem gol para o Julián Álvares. Ele acabou com a seca, fazendo o quarto gol, comemorou muito, assim, ele estava realmente precisando. O Simeone até depois falou na coletiva que ele estava precisando desse gol, assim, para voltar a ser esse cara
tão importante que foi para o Atlético de Madrid desde que ele chegou, né? Tava assumindo o protagonismo dentro do time e precisa voltar a ser esse cara. E com o Griezmann do lado, realmente fica mais fácil para o Julián. O ponto é que o Griezmann é um cara de 34 anos, que já não tem a capacidade física de jogar todos os jogos, todos os minutos, mas se o Simeone conseguir balancear para o Griezmann poder, em determinados contextos de partida, ser esse cara do lado do Julián, acho que pode beneficiar muito ele. E agora, com o Lookman jogando por ali, o Atlético ganha muito em 1 contra 1, muito em desequilíbrio, muito em desborde. O Barça, por exemplo, hoje não foi capaz de conseguir controlar o Lookman em toda a partida. O primeiro tempo do Atlético foi um dos melhores dos últimos tempos e foi um dos piores primeiros tempos do Barça nos últimos tempos, né? O Barcelona, que teve até uma coisa curiosa, o Hansi Flick substitui o Casadó, aos 35 minutos coloca o Lewandowski, o Barça estava com muita dificuldade, como eu disse, de se impor, de conseguir vencer os duelos, vencer a parte mais combativa do jogo. Ele coloca o Lewandowski tentando encontrar isso, não encontra. O primeiro tempo do Barça praticamente nada, teve até uma bola na trave, mas muito pouca coisa do Barcelona. Segunda parte começa com o Barça atacando, e aí tem um gol anulado para o Barcelona logo no início do primeiro tempo, de uma jogada bem polêmica que está gerando aqui, aquela polêmica praticamente de todos os jogos, de que é uma bola que acaba batendo no Lewandowski, tinha o jogador do Barça impedido, acaba caindo nos pés do Cubarsí, que faz o gol, e aí se considera impedimento, porque a bola bate no jogador do Barcelona. Tá a maior polêmica aqui, demorou um montão pro VAR ver, puxar as linhas, ver se era impedimento ou não. Mas talvez se esse gol tivesse sido subido no marcador, talvez a gente tivesse visto um outro segundo tempo. Depois foi um Atlético muito mais defensivo na segunda parte, muito mais tentando segurar o resultado e explorar algumas características de velocidade, mas acabou não conseguindo encontrar o gol. A gente ainda teve o Eric Garcia expulso. Os jogadores do Barcelona pedem uma expulsão para o jogador do Atlético de Madrid também por uma entrada. Enfim, tem vários pontos de discussão polêmica de arbitragem, mas a verdade é que o Atlético consegue fazer um muito bom jogo, consegue sair com 4 gols de vantagem no jogo de ida das semifinais da Copa do Rei. É um passo para o objetivo final, que é estar na final da Copa do Rei e tentar brigar por título de novo, que o Atlético precisa voltar a essa dinâmica de disputa por título. Como o Campeonato Espanhol já está muito atrás e Champions, a gente nunca sabe como é que vão ser os rivais que vêm pela frente. O Atlético está focando tudo na Copa do Rei e está fazendo certo. Conseguiu uma vantagem muito boa e muito importante, vai definir a eliminatória lá em Barcelona, onde é sempre muito difícil para o Atlético, mas conseguiu fazer o saldo de gols que era importante. Tá tudo definido? Não tá, porque a gente já viu o Barcelona ter capacidade de fazer muitos gols e de conseguir. Mas pelas declarações do Simeone depois do jogo, dá para ver o quanto foi importante essa vitória para o Atlético e quanto o time caminha por um horizonte de mais ambição. O Atlético quer voltar a ganhar o título e sabe que a Copa do Rei é a maior possibilidade dentro das que existem nesse momento. Então vai colocar tudo na possibilidade de estar nessa final lá em Sevilha. A Real Sociedad venceu o Atlético de Bilbao no jogo de ontem por 1-0, também tem a vantagem de vencer fora de casa. E vamos ver como é que vai ser a volta, que vai ser depois dos playoffs da Champions. Aí o Barça tem um fator positivo ao seu favor, que não tem playoffs da Champions, vai conseguir jogar só no fim de semana, nessas 2 semanas que vem pela frente, jogos de Liga, e o Atlético tem o playoff da Champions antes de definir a classificação para a Copa do Rei da Espanha, mas como eu disse, consegue uma muito boa vantagem, uma vitória que dá um ânimo novo para esse Atlético de Madrid que está voltando a tentar brigar por títulos nessa temporada. Se vocês chegaram até aqui no vídeo, se inscrevam, deixem o like, comentem e, claro, volto com mais vídeos nessa sexta-feira para vocês. Um beijo para todo mundo.